Comprecar.com.br, o melhor classificado de automóveis da nossa região. Milhares de carros, motos e caminhões, todos anunciados com fotos. Acesse agora, comprecar.com.br. Classificados de automóveis é Comprecar. Mais um super comparativo triplo que você só encontra comigo, Jorge Augusto, aqui no YouTube do Comprecar TV. E olha só, pessoal, pela primeira vez aqui no canal, estamos fazendo um comparativo triplo de picapes médias. E não é por acaso que nós escolhemos esse segmento. O vídeo de maior sucesso do nosso canal é justamente um comparativo que a gente fez no passado usando a Chevrolet S10 High Country com a Volkswagen Amarok V6. Então dessa vez a gente resolveu deixar a coisa mais interessante. Trouxemos de novo a Chevrolet S10, só que nós trocamos os concorrentes. Pegamos aí a Nissan Frontier na versão LE, que é a versão topo de linha, modelo que já passou algumas vezes pelo canal, e trouxemos uma estreante, a Mitsubishi L200. Mas aqui já cabe um esclarecimento, pessoal. Normalmente, todos os carros que nós testamos são fornecidos diretamente pelas suas respectivas montadoras. Entretanto, a Mitsubishi não tem uma frota dedicada a esse tipo de trabalho. Então, o que nós fizemos? Falamos com uma concessionária que gentilmente nos cedeu essa picape aqui para a gente poder fazer esse comparativo triplo. E essa concessionária foi a Megamit de Sorocaba. De toda forma, pessoal, trouxemos aqui a L200 Triton Sport já no modelo 2021, na versão HPE-S, que também é a versão topo de linha. E a ideia aqui hoje é mostrar para vocês todas as questões que envolvem essas picapes que são fortíssimas concorrentes aí no segmento de picapes médias. Então vamos começar contando um pouquinho aqui da história da L200 Triton. Pessoal, essa picape aqui está em sua quinta geração, mas ela existe aí em mercados globais desde 1978. Inclusive, fora do Brasil, ela tem nomes bem diferentes do que a gente viu aqui no mercado brasileiro. A história dela começou aqui no Brasil em 1993, quando ainda ela era totalmente importada. Em 1998, ela passou a ser fabricada aqui no Brasil, na cidade de Catalão, no estado de Goiás. E de lá para cá, ela continuou sendo fabricada ininterruptamente. Quando ela começou a ser fabricada, 50% da picape eram peças importadas e outros 50% aqui fabricação nacional. Hoje esse índice já está bem maior, então ela é efetivamente uma picape fabricada aqui no mercado brasileiro. Ela tem algumas versões aqui no mercado, só que essa daqui que nós trouxemos para o canal é a HPE-S. Só para entender, o HPE na Mitsubishi significa High Performance Equipment, ou seja, equipamento de alta performance. Portanto, temos aqui a versão mais completa e com mais equipamentos da Mitsubishi L200 Triton Sport. Para a gente ser um pouquinho mais objetivo aqui no nosso comparativo, no nosso canal, temos uma matéria completa e totalmente dedicada à Nissan Frontier na versão LE, como também a Chevrolet S10 High Country já com a atualização que foi feita aí no final de 2020. Dessa forma, pessoal, a gente vai focar mais aqui nas diferenças. De toda forma, se você quiser conhecer melhor tanto a Frontier quanto a S10, a gente recomenda que você dê uma olhada nos nossos vídeos no canal. Começando aqui pela Mitsubishi L200, pessoal, aqui temos um motor 4 cilindros, 16 válvulas, 2.4 litros. Ele tem a configuração DOHC, ou seja, Dual Overhead Camshaft, ou seja, duplo comando de válvulas no cabeçote. Então você tem um comando para admissão e outro comando para exaustão. Detalhe que esse motor incorpora aquela tecnologia MIVEC da Mitsubishi. Você já deve ter escutado esse nome em algum momento nos carros da Mitsubishi. O que significa esse MIVEC? Mitsubishi Innovative Valve Timing Electronic Control. Traduzindo para português e para a prática, é o sistema de variação da abertura de válvula, que esse motor tem tanto na admissão quanto na exaustão. Detalhe, pessoal, a Mitsubishi começou com isso nos motores a gasolina e depois ela trouxe para os motores a diesel. E aqui uma curiosidade, a Mitsubishi foi a primeira a trazer esse tipo de tecnologia para motores a diesel que equipavam então carros de passeio. Esse motor aqui, que tem o código de 4N15, pessoal, existe desde 2015. Ele tem uma boa faixa de potência, ele entrega 190 cavalos de potência máxima a 3.500 rotações por minuto. O torque máximo dele é de 43,9 kgfm,
quase 44, e isso a partir de 2.500 rotações. Então a gente vê que tem números interessantes aqui, ainda que ele não seja o mais potente. Junto com esse motor, outra novidade aqui está a transmissão automática de 6 marchas, porque o modelo anterior da L200 vinha equipado com um câmbio automático de 5 marchas. Mas a questão é aqui. Ainda que ela não seja a picape com maior número de marchas, esse conjunto aqui consegue garantir uma performance muito interessante para a L200. Aqui na Chevrolet S10, pessoal, a gente já tem um motor bastante conhecido aí do mercado brasileiro. Estamos falando de um motor 2.8 litros turbo diesel, conhecido pela sigla XLD28. Esse motor aqui, pessoal, tem potência máxima de 200 cavalos a 3.600 rotações por minuto. O torque dele também é bastante expressivo. 51 kgfm a partir de 2.000 rotações. Pessoal, esse motor durante muito tempo aí na categoria de picapes médias foi o mais potente entre os motores 4 cilindros. A gente sabe que existe a Ranger com a mesma potência, só que a Ranger é um motor 5 cilindros em linha. Então, entre os 4 cilindros era o mais potente. E ainda hoje ele permanece entre os mais potentes aí do mercado. Detalhe que quando a Chevrolet ganhou esse facelift aí em 2020, a GM fez algumas pequenas mudanças aqui na engenharia do motor. Ela fez uma nova reprogramação do motor e também incorporou a turbina, a mesma turbina que ela usa na picape Colorado nos Estados Unidos, dando mais tecnologia aqui ao conjunto. Esse motor está associado a uma transmissão automática de 6 marchas. E com essas pequenas melhorias, a Chevrolet conseguiu diminuir o 0 a 100 dessa picape em 0,2 segundos. Então, pelas fichas técnicas, aqui no nosso comparativo, a S10 é a mais rápida. E outro detalhe, também aqui no nosso comparativo, a S10 é a única que tem a direção com assistência elétrica, porque as outras duas usam sistema hidráulico. Quando a gente chega aqui na Nissan Frontier, pessoal, a gente encontra uma receita diferente das outras picapes. Para começar, o motor é um turbo diesel, 4 cilindros em linha também, porém com a menor cilindrada entre as outras duas. Aqui é um 2.3 litros. Outra diferença, aqui o motor é biturbo. E como é que funciona isso? Você tem um turbo de geometria menor para atuar mais rapidamente em baixa rotação e depois, quando esse turbo não sustenta mais, aí existe um turbo maior para continuar mantendo a pressão com alta rotação. Dessa forma, esse motor tem uma potência máxima de 190 cavalos, atingida aí a 3.750 RPMs, e o torque máximo dele é de 45,9 kgfm. Agora olha o detalhe, a partir de 1.500 rotações por minuto, ou seja, é um motor que consegue chegar mais rápido no torque máximo dele. E outra diferença que a gente também vê aqui é o fato dele estar acoplado a uma transmissão automática de 7 marchas. É a maior quantidade de marchas quando a gente compara em relação às outras. Agora um detalhe curioso. Pessoal, a gente sabe que no mercado brasileiro a gente tem a Amarok com um câmbio automático de 8 marchas. Porém, a Amarok não tem reduzida. Então ela tem apenas um câmbio de 8 marchas. Todas essas picapes que a gente mostrou aqui, elas têm a reduzida. Então um câmbio de 6 marchas acaba virando um câmbio com um total de 12 relações, porque são 6 marchas normais e 6 marchas em reduzida. E olha aqui, a curiosidade é que a Frontier, ela passa a ser a picape no mercado brasileiro com o maior número real de relações de marchas, porque com o câmbio de 7 marchas, você tem um total de 14 relações de marcha. Falando das soluções que a gente encontra aqui na frente da picape, eu vou começar primeiro pela iluminação. A nova L200 traz um conjunto interessante, porque tudo aqui nessa parte superior é LED. Então a gente tem aí luz de rodagem diurna, guia de lanterna, farol alto e farol baixo com iluminação em LED. Inclusive, a iluminação LED aqui do farol usa o sistema de projetor, que dá melhor definição luminosa. O que a gente tem de incandescente é a luz de pisca que fica aqui embaixo e também o farol auxiliar, que aí é uma iluminação halógena. E das assistências que a gente encontra, nós temos sensores de estacionamento dianteiro e também temos uma câmera que vai ali instalada atrás do espelho retrovisor. Através daquela câmera, essa picape tem o sistema de alerta de colisão frontal e também o sistema de aviso de saída de faixa. E tem mais uma outra função incorporada ali, que é a comutação automática do farol alto. Então, quando não existe um veículo à sua frente ou na contramão identificado por aquela câmera,
ela automaticamente liga o farol alto. Apareceu um veículo, ela desliga o farol alto. Aqui na Chevrolet S10 a gente já vê uma solução, entre aspas, mais tradicional, por assim dizer, né, pessoal? A única coisa que nós temos em LED aqui é a guia de lanterna, o que também é a luz de rodagem diurna. De resto, o que a gente está vendo aqui é que o farol alto e o farol baixo usam lâmpadas halógenas e também temos lâmpada halógena ali no farol auxiliar. Inclusive não tem nem o sistema de projetor no farol. E a luz de pisca é incandescente convencional. Quando a gente vê as assistências, também temos os sensores de estacionamento aqui na frente e a S10 também tem a câmera instalada ali atrás do espelho retrovisor, que conta com a função do alerta de colisão frontal, e uma novidade aqui na picape foi que foi incluído o sistema de frenagem automático junto com o alerta de colisão, e também temos o sistema de aviso de saída de faixa. Ele só avisa, ele não faz a correção no volante, assim como acontece na L200. Quando a gente chega aqui na Nissan Frontier, também temos um conjunto bastante moderno. Aqui nesse bloco superior, a gente tem um farol baixo com iluminação em LED, inclusive um sistema de projetor, que dá aquela melhor definição luminosa. O farol alto também é em LED, mas ele usa aquele refletor convencional. Também temos aqui em LED a guia de lanterna e a luz de rodagem diurna. Entretanto, a Nissan esqueceu de colocar o LED na luz de pisca, que acaba sendo incandescente. Na parte de baixo nós temos o farol auxiliar, que usa ali a tecnologia halógena. E lembra aquela história das escolhas diferentes? Pois bem, a Nissan Frontier não tem aquela câmera de assistência para frenagem e aviso de saída de faixa. E ela também não tem os sensores de estacionamento aqui na frente. Entretanto, ela é a única aqui que tem o sistema de câmera 360 graus. Então você tem uma câmera ali no símbolo da Nissan, mais duas instaladas sobre os espelhos laterais e uma lá na traseira. Quando você vai manobrar, você tem uma imagem 360 graus da picape e quando você alterna o modo, você consegue também ver o lado direito da picape para alinhar com a guia. Ou seja, você tem assistência para manobrar, mas você não tem assistência de condução. São escolhas diferentes. Aqui atrás da L200 a gente consegue observar algumas coisas, começando pela iluminação. Além de ter uma lanterna com visual bastante moderno, a gente tem iluminação de lanterna e luz de freio em LED. Entretanto, luz de ré e luz de pisca continua sendo incandescente. A gente também destaca a câmera de ré com os sensores de estacionamento. Outro detalhe, vocês estão vendo que o para-choque ali tem 2 níveis, então fica mais fácil para subir na caçamba, uma vez que a parte central é mais baixa. Aqui atrás nesse 10, pessoal, a receita é praticamente a mesma da L200, só muda mesmo o estilo. Por quê? Luz de lanterna e luz de freio, iluminação em LED. Já luz de pisca e luz de ré é incandescente. Só que aqui existe a luz de neblina, aquela que você liga para sinalizar quando você tem uma condição aí de visibilidade meio prejudicada. E o para-choque também tem 2 níveis. Outro detalhe, como vocês estão vendo, aqui na S10 High Country, a capota marítima também é série. Aqui na Frontier você tem aquela solução, entre aspas, mais tradicional, porque as lanternas traseiras usam sempre iluminação incandescente em todas as posições. Também temos sensor de estacionamento e câmera de ré, mas como vocês estão vendo, o para-choque tem apenas um nível. E essa capota marítima que vocês estão vendo aqui, pessoal, não é série. É um acessório original, mas você paga a parte isso quando você compra o carro na concessionária. Caçamba é um ponto muito importante em picapes médias. Então vamos caso a caso aqui para a gente ver como é que funciona. Começando aqui pela fronte, deixa eu abrir aqui a tampa. Vocês estão vendo aqui, pessoal, às vezes a capota atrapalha um pouco a abertura e a tampa despenca, não tem um amortecedor. A gente encontra aqui o protetor de caçamba aplicado sobre a carroceria. Aqui nós temos uma capacidade volumétrica de 1.054 litros e uma capacidade de carga de 1.000 quilos. E na Chevrolet S10, como é que fica aqui? Vamos primeiro abrir aqui a tampa da caçamba. Você pode ver que ela abre de forma mais fácil, não atrapalha aqui, mas ela também despenca. Se você viu o nosso outro vídeo de avaliação dessa picape, deve ter percebido que a outra estava com um amortecedorzinho aqui, que abria de forma mais lenta, mas aquilo é um acessório, não é um equipamento de série. Aqui nós temos 1.061 litros de capacidade e a capacidade de carga aqui, segundo a Chevrolet, é de 1.049 quilos, ou seja, um pouquinho maior. E quando a gente vem aqui na L200, pois bem, aqui nós não temos a capota marítima, então a abertura da tampa é bem tranquila, só que a tampa também despenca, né? Não tem um amortecedor. Detalhe, pessoal,
existe um protetor aqui de caçamba, só que aqui não é uma peça de plástico aplicada sobre a carroceria. Isso aqui, pessoal, é um tipo de pintura que é feito sobre diretamente a carroceria. Ela também serve de proteção, é um pouco diferente. Aqui a capacidade é de 1.046 litros e a capacidade de carga é de 1.000 quilos. Olhando aqui a L200 pelo lado, tem algumas coisas que a gente pode destacar. As rodas aqui no caso são liga leve, aro 18 polegadas, diamantadas em 2 tons, obviamente em alumínio. O pneu aqui é um 265 de largura, perfil 60. Ponto interessante é a suspensão dianteira dessa picape, totalmente independente, porém usando a construção Double Wishbone, que é uma construção um pouco mais elaborada. A principal vantagem desse tipo de suspensão é que a roda consegue oscilar melhor para cima e para baixo sem inclinar. Isso garante conforto e também mais estabilidade aqui na picape. Também precisamos falar aqui, pessoal, da suspensão traseira da picape. Nesse caso, a L200 tem uma suspensão bastante convencional de picape média. Então, temos ali o eixo rígido, temos o elemento elástico com feixe de mola e temos os amortecedores. E esse eixo é fixado aí à carroceria de uma forma bastante tradicional. O entre-eixos dessa picape, pessoal, é de 3 metros. Das picapes aqui desse comparativo, é o menor entre-eixos. Mas olha só, tem vantagem em ter um entre-eixos um pouquinho mais curto. Primeiro, porque você consegue fazer manobras melhores. Quanto mais próximos entre eixos, mais a picape vira numa manobra. E também, com o entre-eixo mais curto, você consegue ter aquele ângulo central ou ventral um pouquinho mais elevado. E isso acaba ajudando na transposição de obstáculos. Agora, a gente sabe que o entre-eixo curto também pode comprometer o espaço interno. Como é que a Mitsubishi resolveu isso? Com o tal do J-Line. O que é isso? Olhando aqui a cabine, vocês estão vendo que aqui a parte de cima é mais reta. E à medida que ela vai descendo, ela vai fazendo uma curva. Então é como se tivesse um J aqui. Esse é o tal do J-Line. Você consegue trazer a cabine um pouco mais para trás para garantir um espaço maior ali para você ter uma inclinação do banco melhor, ao mesmo tempo que aqui a parte de baixo não precisa avançar tanto, trazendo o eixo para trás. Então você consegue ter um entre-eixos mais curto sem comprometer o espaço interno. Mas isso tudo a gente tem que conferir lá dentro. Olhando a Frontier aqui do lado, a gente também tem semelhanças e diferenças. Começando pelas semelhanças, a roda aqui também é uma 18 polegadas, em liga leve, diamantada e em 2 tons. Entretanto, o pneu aqui é um pouco mais estreito. Ele é um 255, 1 centímetro mais estreito com o perfil 60. A suspensão aqui na frente é multibraço totalmente independente. Agora, um destaque que a gente tem que falar aqui da Frontier é a suspensão traseira. Porque essa picape é a única do segmento de médias que tem uma suspensão construída por um sistema de multibraço. Como é que funciona? O eixo continua sendo o rígido de todas as outras picapes. Entretanto, ele é fixado à carroceria por multibraços e isso dá, digamos assim, uma oscilação melhor para o eixo no que diz respeito à absorção de irregularidades. E o elemento elástico aqui é uma mola helicoidal, não o feixe de molas. Então você tem muito mais conforto aqui na Frontier, na suspensão traseira e também estabilidade. O entre-eixos dela, pessoal, 3,15 metros. Temos o maior entre-eixos aqui das picapes que nós estamos apresentando aqui nesse vídeo. O que é bom para o espaço interno. Entretanto, isso aqui diminui a manobrabilidade e até mesmo o ângulo central ou ventral. Pessoal, assim como a gente também já viu na L200, aqui do lado a gente pode destacar o sistema de chave presencial e até mesmo o repetidor de seta incorporado no espelho lateral. Quando a gente chega aqui na Chevrolet S10, a gente vê algumas coisas diferentes. A roda também é em liga leve, 18 polegadas, porém ela tem esse tom escurecido, que faz parte aí desse visual high country da picape. O pneu aqui é um 265 de largura, perfil 60, mas quando a gente olha a banda de rodagem dele, o desenho dele, a gente percebe que esse pneu é um pouquinho mais indicado para o uso no fora de estrada, porque ele tem gomos maiores, ele tem uma seção bem diferente do que o que a gente encontra tanto na L200 quanto na Frontier. Em matéria de suspensão, aqui a S10 tem um desenho bastante convencional de picape média. Então a gente tem um sistema independente na dianteira e aqui atrás é o eixo rígido com o sistema de feixe de molas e os amortecedores. Então é bastante, digamos assim, convencional. Entre eixos aqui da S10 não é nem o mais longo nem o mais curto. Aqui a gente tem 3,10 metros no entre-eixos. Então você tem as vantagens e desvantagens como a gente já explicou, mas aqui ele é um entre-eixos intermediário.
Outra coisa que eu vou destacar aqui é que a S10 também tem ali o repetidor de seta incorporado no espelho lateral e uma diferença dela é esse elemento aqui. Não é necessariamente um Santo Antônio, né? Ele está mais aqui para compor o visual da picape e fornecer um elemento aerodinâmico, mas ele não tem a função propriamente dito de Santo Antônio. Agora, a S10 não tem sistema de chave presencial para você entrar na picape. Isso é inclusive alvo de reclamação de muitos clientes. Entretanto, dessas picapes que a gente tem aqui no vídeo, ela é a única que tem um sistema de partida remota na chave. Então você deixou a picape lá no sol durante muito tempo fechada, mesmo antes de entrar na picape, você tem um botão na chave que você aperta, ela dá a partida e já começa a climatizar o interior da picape. Para quando você vai entrar, o interior já está climatizado. De novo, é uma questão de escolha muito pessoal de cada um. Começando aqui pelo espaço traseiro na L200, pessoal, como é que foi o critério de ajuste? Pegamos o banco do motorista, colocamos para baixo em todas as picapes, coluna de direção o mais possível para frente, que no caso só a L200 tem esse ajuste da coluna de direção, e aí colocamos o banco de uma forma confortável para uma pessoa de 1,80 m. Pois bem, aqui na L200, olha, a gente tem aqui 4 dedos de distância entre o joelho e o encosto. A movimentação de pés, eu vou dizer para vocês, ela não é assim tão generosa, mas a gente consegue movimentar os pés aqui. A porta tem espaço para você colocar ou objetos ou uma garrafinha. As duas coisas não dá, você tem que escolher uma coisa ou outra. Aqui no teto a gente tem a alça de segurança, inclusive o ganchinho para você poder eventualmente colocar aqui um cabide. A gente também tem aqui o descansa-braço escamoteável com mais 2 posições de porta-latas. Na extensão do console nós temos aqui um porta-objetos. Faltou aqui, por exemplo, uma tomada 12 volts ou até mesmo uma porta USB. Agora, tem algumas coisas diferentes aqui na L200. Para começar, a gente tem iluminação individual aqui para o lado esquerdo e o lado direito. Só que a Mitsubishi teve aí uma ideia criativa. Como é que ela fez para melhorar a saída de ar aqui atrás? Aqui no teto existe um sistema onde, aqui na parte da frente, existe uma grelha que puxa o ar fresco ali da frente quando o ar-condicionado está ligado. E esse ar é distribuído por essas saídas aqui no teto. Inclusive você tem essas aletinhas aqui para fazer o direcionamento do ar. E aqui você tem um controle para você ligar e desligar essa ventilação e mais 2 botões para aumentar a velocidade e diminuir a velocidade dessa ventilação. Isso é tão eficiente quanto uma saída de ar-condicionado direto aqui atrás? Certamente que não. Mas é muito melhor do que as picapes que não tem nenhuma solução assim. Acaba sendo uma solução, digamos assim, inteligente. A Frontier é a picape que tem o maior entre-eixo entre todas as picapes aqui do vídeo, mas a gente não consegue ver necessariamente o reflexo direto aqui dentro disso. Por quê? O banco do motorista com o mesmo critério de ajuste, olha só, são os mesmos 4 dedos que a gente tem, do joelho ao encosto do banco. A movimentação de pés, pessoal, é um pouquinho maior, porque o banco aqui na parte de baixo, ele tem um pouco mais de espaço, então você consegue trazer a perna aqui um pouco mais para trás. Mas olha só, o banco aqui, ele não encosta direito na perna, vocês estão vendo? Tem um espaço aqui. De toda forma, na porta você tem mais espaço que na L200, porque você consegue colocar a garrafa e mais alguns outros objetos, então o espaço ali é um pouquinho maior. Aqui a gente também tem a alça de segurança, porém não tem aquele ganchinho para você pendurar ali um cabide. A iluminação aqui também é individual, você tem de cada lado do carro, não é no centro, mas você fica aqui na lateral, inclusive iluminado em LED. Também temos aqui o descansa-braço escamoteável com mais 2 posições de porta-latas. E aqui na Frontier tem um detalhe, saída de ar-condicionado de verdade para o banco traseiro. Então isso aqui vem lá da frente, direto do sistema de ar-condicionado e o ar sai aqui gelado igual o ar da frente. Então, em matéria de climatização, a gente pode garantir que a Frontier é a melhor das 3. Aqui na S10, pessoal, apesar do eixo intermediário, é justamente onde a gente vê mais espaço no banco traseiro. Olha só, aqui a gente tem quase um palmo aberto de distância entre o joelho e o encosto do banco da frente. A movimentação de pés, eu também vou falar para vocês, é a melhor de todas, mas mesmo problema ali da Frontier, né? Vocês estão vendo aqui que a perna não encosta direito no banco, né? Ele é um pouco curto e um pouco baixo. Falando da porta, a gente tem espaço ali para colocar uma garrafa, pode ser até mesmo uma latinha, porque a posição fica ali de pé, e sobra um pequeno espacinho para você guardar coisas pequenas, smartphones, carteiras, coisas assim.
Você também tem aqui a alça de segurança no teto com o ganchinho para você poder pendurar aqui um cabide. Agora olha só, em matéria de amenities, aqui atrás a S10 é um pouquinho mais pobre. Ela tem um descansa-braço, mas não existe aqui, por exemplo, os dois porta-latas que a gente viu nas outras. Também não temos iluminação aqui atrás. O que existe é uma iluminação ali no meio do carro, que quem está aqui atrás até consegue acionar, mas aquela luz ali acesa acaba atrapalhando o motorista se ele estiver dirigindo à noite, né? Aqui na extensão do console, pelo menos a gente tem ali uma tomadinha 12 volts para você poder ligar algum equipamento. Mas certamente em amenidades a S10 é a que menos oferece, porém é a que mais oferece espaço. E como é que é o espaço aqui na frente? Vamos começar aqui pela L200. Vamos falar primeiro do banco em matéria de acabamento e conforto, né? Então a gente tem aqui um banco forrado em couro, que tem na parte central aqui o couro micro perfurado, como a gente já explicou anteriormente. Esse micro perfurado ajuda a diminuir um pouco a temperatura do banco quando o carro fica no sol. A costura aqui é contrastante com o banco e eu vou dizer para vocês, ele é bastante confortável. Painel, pessoal, aqui a gente vê bastante daquele uso daquele plástico que é normalmente presente nos carros, né? Então é plástico duro aqui, plástico duro aqui. Nas portas também a gente tem plástico duro em quase toda a região, com exceção desta porção aqui que tem um material acolchoado, que lembra bastante o acabamento aqui do banco. Fora isso, é tudo material em plástico mesmo, com um pequeno detalhe aqui em preto piano, aqui nessa parte superior da porta. Bom, pessoal, porta-luvas. A gente tem aqui também a tampa, que como vocês estão vendo, toda vez que abre, encosta no joelho, mas isso é relativamente normal, né? A gente tem um bom espaço aqui de porta-luvas, ele não chega a ser pequeno. E ali na porta você tem espaço para colocar uma garrafinha, não pode ser lata porque é inclinado, e sobra espaço adicional para você guardar mais algumas coisas, né? Carteira, smartphone, óculos e outros objetos pequenos. E também temos essa alça aqui de segurança, que é bastante útil para ajudar a pessoa a entrar ou sair da picape, uma vez que ela é um pouco mais alta. Mas o ponto principal aqui é o banco. Eu particularmente gostei muito do conforto aqui da L200 em matéria de banco. E a Frontier, como é aqui na frente? Começando pelo banco, pessoal, também temos um banco muito gostoso aqui na Frontier. É difícil dizer se o da L200 ou da Frontier é melhor, mas são bancos bem confortáveis, né? A gente também tem aqui a parte central micro perfurada e a costura contrastando aqui com o banco. Falando de painel, pessoal, plástico duro aqui, plástico duro aqui, plástico duro na porta, somente essa região aqui onde você encosta o braço, que você tem um material que parece aqui com o banco, que é suave ao toque. No caso da Frontier, ele pega uma área maior para você apoiar o braço, então acaba sendo um pouquinho melhor que na L200, né? E espaço na porta é melhor na Frontier. A gente consegue ver que tem ali o espaço para você colocar uma garrafinha, tem que ser garrafa porque ele é inclinado, e tem um espaço maior para você guardar outros tipos de objetos. Quando a gente vem aqui no porta-luvas, olha só, é aquela velha história, encosta na perna, só que aqui o espaço é nitidamente menor e aqui a gente tem aquele segredo da roda, né, para você poder proteger sua roda, para ninguém roubar sua roda, que tem um adaptador e tem o manual, só que aí sobra bem pouco espaço aqui no porta-luva. Outra coisa que eu acho muito legal aqui na Frontier é essa sacada aqui que a gente já viu inclusive em alguns automóveis, o porta-latas nessa posição, porque está aqui na frente da saída do ar. Então se você colocar aqui uma garrafinha ou uma lata e colocar o ar-condicionado no máximo, não necessariamente vai refrigerar, mas ele vai manter a sua bebida fresca e é uma solução bem inteligente aqui. E uma outra coisa que a gente nunca pode esquecer aqui na Frontier LE, a única picape do segmento de médias que traz um teto solar, que inclusive abre com controle elétrico e tudo mais. Nenhuma outra picape do segmento de médias do mercado brasileiro oferece o recurso do teto solar. E na S10, como é que é, pessoal? Vou começar aqui pelo banco, que também é forrado em couro, a parte central micro perfurado. Só que eu vou dizer para vocês que apesar do banco ser um bom banco, ele não é tão confortável quanto que a gente vê na L200 ou até mesmo na Frontier, tá? Em matéria de acabamento de painel, pois bem, plástico duro em cima, plástico duro embaixo, mas esta região do painel é um material suave ao toque. Na porta a gente vê bastante plástico duro também, só que tem dois detalhes. Esta região aqui, inclusive onde você apoia o braço, é um material parecido com o do banco, então é suave ao toque. E ali onde tem o porta-objetos, que você consegue colocar uma garrafinha inclinada, não pode ser lata, e tem ainda espaço para você guardar mais algumas coisas, é acarpetado. Então aquilo ali ajuda a reduzir ruído. Quando você coloca, por exemplo, uma chave ou algum outro objeto plástico, a picape vai passar em local esburacado, então a coisa não fica ali vibrando, fazendo barulho. O porta-luvas aqui, pessoal,
Olha, esse aqui até que não chega a encostar no joelho, como vocês estão vendo aqui, ó, ele para antes. E ele tem um bom espaço aqui dentro, mesmo com o manual do carro que está aqui, ainda sobra um bom espaço para guardar as coisas aqui dentro. Então o que eu vou destacar aqui? Visualmente o acabamento ele talvez pudesse ser um pouquinho mais bonito, tá? Visualmente falando. Construtivamente a gente tem aqui o material suave ao toque que a gente não viu em nenhuma das outras e aquele acarpetado ali onde você guarda as coisas que reduz ruído. Mas o banco poderia ser um pouquinho mais confortável e caprichado como a gente vê na L200 e na Frontier. Antes da gente dirigir aqui a L200, vamos às nossas considerações, né? Sistema de chave presencial para partida. Agora olha só, pessoal, geralmente é desse lado aqui, direito, que fica o botão de partida. Aqui fica do lado esquerdo, né? É um pouquinho diferente. Não tem aí um lugar específico para deixar a chave, então eu vou colocar ela aqui no bolso. Falar dos outros ajustes que a gente tem aqui, né? Começando aqui pelo cinto de segurança, que a gente tem ajuste de altura, então a gente consegue achar uma posição confortável nele. Banco do motorista também tem ajuste elétrico, então a gente tem aqui a altura, encosto, distância e também aquele ajuste do assento, né? Inclinação do assento. Volante. Volante temos aqui, ó, profundidade e temos também altura, então você consegue achar aqui uma posição confortável para deixar o volante e o banco. Outros controles que a gente tem, aqui na porta a gente só tem os comandos dos vidros, tá? E o detalhe, simples toque, pessoal, só para abrir e fechar o do motorista. Todos os outros três, você tem que apertar e segurar o botão até o final. Quando a gente vem aqui do lado ainda perto do botão de partida, nós temos os ajustes elétricos dos espelhos, inclusive a função de rebatimento dos espelhos. Isso aqui é bastante útil em picape, né? Tem aqui também o ajuste de altura do facho do farol, tem o botão para você acionar ou desacionar aqui o alerta de colisão frontal e você consegue até escolher as distâncias diferentes ali. Você também tem aqui o LDW, né, que é o aviso de saída de faixa que você pode acionar ou não. E você também tem aqui o botão do programa de estabilidade eletrônico, né, que você pode ligar e desligar conforme a conveniência de uso. Volante do carro. Uma das coisas que já chama a atenção bastante aqui são os pedal shifts aqui atrás do volante. Aliás, eles são bem grandes, né? Então eles se destacam bastante. Agora, o detalhe é que eles não estão incorporados à parte que gira do volante. Geralmente nos carros ele fica aqui na parte que gira. Aqui não, ele fica na coluna de direção. Então quando você vira o volante, os pedal shifts ficam fixos. É diferente, né? Então são escolhas diferentes. Particularmente, eu gosto mais daqueles que ficam incorporados no volante. Ainda aqui no volante temos aqui do lado esquerdo os botões para você interagir com a central multimídia, né? Fonte, volume, mudança de estação ou faixa. Lado direito temos aqui o controle de cruzeiro, que é o piloto automático, o nome certo é controle de cruzeiro. Um pouquinho mais para baixo as funções para você atender e encerrar a chamada. E aqui do outro lado direito para baixo você tem aqui as funções do computador de bordo, que como vocês podem ver ali, não é assim um super computador de bordo. Tem as funções principais, mas não é um computador de bordo assim tão completo quanto a gente costuma ver aí em picapes desse porte. Aqui na parte central a gente tem o ar-condicionado digital e automático de dupla zona, então isso acaba acrescentando conforto, alavanca de câmbio e ainda temos mais alguns controles aqui, como o botão para você controlar o sensor de estacionamento dianteiro e traseiro para você acionar, o botão aqui também para você ligar e desligar o alerta de ponto cego, duas portas USBs que a gente consegue ver aqui para você poder interagir com a central multimídia e mais o botão aqui para você fazer o bloqueio eletrônico do diferencial traseiro, o bloqueio real. Aqui nessa parte do console mais embaixo, a gente tem o freio de mão manual, temos aqui o botão para você selecionar o modo de condução, mas ele só funciona quando você usa o 4x4 bloqueado alto ou reduzido. No 4x4 que permite a distribuição de eixos ele não funciona, e o botão de controle de descida automática que você também usa aí no fora de estrada. Bom, o que a gente vê aqui? O desenho do carro ele segue uma linha mais tradicional, né? Uma linha mais conservadora. Nós não temos assim coisas muito arrojadas aqui, né? Temos os principais equipamentos, como a gente está vendo, mas também é assim, podemos dizer que não tem nada de muito diferente. A gente ainda tem aqui o espelho aqui em cima autocrômico, que é aquele que escurece automaticamente na estrada quando você tem luz forte atrás, alguém com farol alto.
Iluminação a gente também tem aqui, ó, pessoal, iluminação individual para passageiro e motorista. Temos ainda um porta-óculos aqui. E o parasol, como vocês estão vendo, não tem espelho e nem iluminação. Então é um carro mais, uma picape mais aí na linha de uma coisa mais raiz, né? Ela fica mais ligada aí ao tradicional, é o que a gente pode concluir aqui. Hora da gente fazer a nossa manobra. Vamos engatar a ré aqui. Bom, como eu disse para vocês, pessoal, tem aqui o sensor que já está ligado. Tem câmera de ré na central multimídia, linha de guia, porém ela não é dinâmica, tá? Olha, já virando aqui o volante, a gente vê que ele não é tão leve assim, porque a direção tem assistência hidráulica, tá? Então geralmente quando a direção é hidráulica ela não é tão leve, né? E é o que a gente constata aqui. Bom, como a gente sabe, esse picape sempre tem aquele raio de giro grandão, né? Que é bem complicado para você precisa ter espaço mesmo. Vamos ver aqui o sensor de estacionamento traseiro, vamos ver como é que ele se comporta. Vamos lá, ó, funcionando direitinho, ok, identificou legal. Câmera de ré tem uma resolução aqui intermediária. Agora vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Lembrando, né, pessoal, é óbvio que uma picape dessas vai tirar de letra esses dois testes, mas a gente faz isso nesse caso aqui para ver isolamento acústico e conforto, né, como é que a suspensão se comporta nesse tipo de situação. Então vamos lá. Vamos primeiro ver os tachões. Olha, para uma picape média, eu vou dizer até que a suspensão se mostra relativamente confortável, tá? Já usei picapes aqui que a suspensão era mais dura, então aqui ela até tem uma suspensão boa para absorver aí os tachões. Agora vamos para o teste de lombada, vamos ver de novo. Aqui não é se ela vai raspar, claro que não vai. Mas vamos ver como é que é a suspensão, como é que é o ricochete da suspensão, como é que é a oscilação de carroceria. Aqui é 30 por hora. Olha, eu achei confortável. A parte de trás é um pouco mais dura, mas a da frente, ela até que tem um movimento aí para absorver com uma certa primazia, né? Não é tão desconfortável. Vamos para a segunda lombada. A frente ela é bem macia. Atrás a gente percebe que ela é um pouco mais dura. Mas eu vou dizer para vocês que até me surpreendeu o nível de conforto da L200 quando a gente compara com outras picapes médias. Vamos ver o isolamento acústico aqui. A gente não tem barulho de acabamento, mas a gente tem aqui uma espécie de ressonância do conjunto. A gente sente um pouco de ressonância aqui dentro. Mas não chega a incomodar não, é uma característica diferente. De toda forma, mais uma vez, a suspensão aqui, considerando o tipo de piso que a gente tem, as lombadas, eu vou dizer para vocês que a suspensão consegue absorver bem, de novo, lembrando, comparado a outras picapes médias, né? Então ela não é uma picape desconfortável não. Vamos alinhar aqui ela com o lado direito da guia, pessoal. Aqui eu vou tomar um cuidado muito grande de ter certeza, até vou conferir aqui com o espelho lateral, se ela está bem alinhada, porque como a gente está fazendo um comparativo de 3 picapes, está bem alinhadinho, quero ver exatamente o espaço que cada uma delas usa. Então, alinhado aqui direito, vamos parar no ponto que a gente sempre para da rua e vamos executar a manobra. Vamos lá, virando todo o volante, a gente vê que a gente dá quase 2 voltas aqui de volante para fazer a manobra. E eu vou até o limite da guia aqui mesmo, para a gente ter certeza absoluta do espaço que está sendo utilizado. Tá, então, normalmente eu não vou até esse limite, aqui nós vamos fazer isso com todas. Bom, aqui a gente vê que ela praticamente virou aí os 90 graus. Então agora eu vou dar um pouquinho de ré antes de desvirar o volante, porque senão o volante fica preso ali na guia, né? Força o sistema. E agora vamos concluir aqui a manobra. Vamos lá. Bom, pessoal, a gente já sabia que ia usar bastante espaço, né? Então a gente vê que ela está bem deslocada aqui para a esquerda. Mas eu vou usar como referência onde eu parei em relação à guia. Eu estou praticamente alinhado aqui com a guia do lado esquerdo da rua. Então vamos ver como é que as outras se comportam aqui. De toda forma a gente viu que o espaço que ela usa é grande. O volante é um pouco pesado, os sensores de estacionamento e a câmera de ré funcionam bem. E o que eu vou dizer para vocês que particularmente me surpreendeu, 2 coisas aqui. A suspensão, que não é tão desconfortável assim como a gente costuma ver em algumas picapes médias do segmento, isso é um ponto positivo. E o outro, o isolamento acústico aqui eu também posso dizer que é bom.
tá? Considerando de novo as picapes médias. E obviamente superou as lombadas com toda a facilidade do mundo, afinal de contas isso era o esperado para uma picape como essa. Antes da gente dirigir a Frontier, nossas considerações. Também temos sistema de chave presencial e aqui o botão fica do lado direito, que é o lado mais comum da gente ver o botão de partida, né? Aqui não existe um lugar específico para deixar a chave, mas tem um compartimento aqui bem à frente do porta-copos que é bastante útil para isso, por exemplo. Também serve para você guardar controle remoto. Vamos falar primeiro dos ajustes, né? Cinto de segurança, aqui a gente tem ajuste de altura. O banco do motorista tem ajuste elétrico, então a gente tem aqui altura, distância, encosto e a inclinação do assento. Só que aqui nós temos mais um botãozinho que faz o ajuste do lombar elétrico. Então aqui a gente já vê uma vantagem da Frontier em relação à L200. Volante. Pois bem, o volante aqui já é uma desvantagem, porque ele só tem ajuste de altura, ele não tem ajuste de profundidade. Eu particularmente sinto muito a falta do ajuste de profundidade. Acho que é uma coisa que a Nissan poderia pensar em melhorar. Vindo aqui para a porta, pessoal, nós temos aqui os controles dos vidros e do espelho. O espelho também tem o sistema de rebatimento, né? Os vidros, mais uma vez, só o motorista tem simples toque. Detalhe, o simples toque é só para descer, tá, pessoal? Para fechar, você segura o botão até o final. Então isso é uma das coisas que a Nissan poderia pensar em melhorar aí no futuro. Ainda aqui do lado esquerdo, pessoal, eu vou destacar aqui um prático porta-latas que fica bem na saída do ar-condicionado, inclusive do lado do passageiro também. Isso aqui é muito útil, né? Quando você põe uma latinha aqui, você pega a saída do ar-condicionado, uma garrafinha, direciona, não vai gelar, mas pelo menos mantém a bebida fresca. É inteligente. Temos aqui embaixo também o botão para você desligar o controle de estabilidade e outro para abrir o bocal do tanque de combustível. Falando de volante, aqui infelizmente nós não temos os pedal shifts, né? Então se você quiser fazer o comando sequencial das marchas, você tem que usar a alavanca de câmbio. Uma pena, né? Porque aqui nós temos um câmbio de 7 marchas que daria para aproveitar bem melhor. Lado esquerdo do volante, botões para interagir aí com a central multimídia. Lado direito, o sistema do controle de cruzeiro, né? O piloto automático, mas o nome certo é controle de cruzeiro. E temos também aqui um botãozinho para você conseguir acessar aqui o computador de bordo, que aí no caso a gente consegue ver nitidamente que é um computador de bordo mais completo do que aquele que a gente vê na L200. Então a gente tem mais funções aqui na picape. Aqui na parte central, ar-condicionado digital e automático de dupla zona aqui na frente. Lembrando que essa é uma das poucas picapes que tem saída do ar-condicionado para o banco traseiro. Também temos aqui o botão de seleção de tração, né? 4x2, 4x4 alto, 4x4 low. O botão que você aciona ali para fazer o controle de descida, que freia o carro automaticamente, e o botão que liga e desliga os sensores de estacionamento. Também temos aqui 2 porta-copos e o descansa-braço. Aqui em cima, pessoal, temos aqui a iluminação individual, detalhe que aqui é em LED, né? Então dá um pouquinho mais de sofisticação. Também temos o porta-óculos e aqui nós temos o parasol com espelho e iluminação. Então tem gente que gosta disso, principalmente quando mulher dirige picape, né? Então a gente já vê que aqui tem algumas coisas que são melhores do que na L200, mas tem outras coisas que não são tão melhores. Então aí de novo é uma questão muito pessoal de cada pessoa que vai acabar comprando uma ou outra. Bom, vamos para a nossa manobra e aqui eu já vou destacar uma coisa que é muito legal nessa picape, que é justamente o sistema de câmera 360 graus. Então aqui do lado esquerdo você tem a imagem padrão da câmera de ré, as linhas de guia, que inclusive aqui são dinâmicas, tá? Então isso é bem interessante. Lado direito você tem a câmera 360 graus, só que quando você aperta de novo o botão da câmera, ele te mostra aqui o botão de alinhamento do lado direito com a guia, que inclusive nós vamos usar lá na nossa manobra. Então isso aqui acaba sendo muito legal. E se você quiser só colocar a imagem da câmera de ré, você tem também. O detalhe aqui é que a resolução poderia ser um pouquinho melhor. Então a resolução aqui ela é um pouquinho baixa da imagem, mas de toda forma atende bem. Também temos o sensor de estacionamento, vamos deixar ligado. Virando todo o volante aqui, ó, pessoal, direção hidráulica, tá? Bem pesadinha. Aliás, achei mais pesada do que a L200, tá? Então nesse ponto, a L200, apesar de ter uma direção hidráulica, é mais leve do que essa daqui. Essa aqui realmente não é uma direção muito leve. Vamos ver aqui o sensor de estacionamento funcionando lá atrás, vamos dar uma conferida nele. Temos ali a árvore, aí funcionando direitinho, a gente consegue ver que as câmeras funcionam muito bem, só o senão da resolução que poderia ser um pouquinho melhor.
Agora vamos lá para o nosso teste lombada e tachão. De novo, não é para testar resistência e sim absorção. Essa picape, pessoal, tem uma suspensão traseira que tem um eixo rígido, fixado à estrutura por multilink, e a mola é helicoidal. Então vamos ver como é que ela se comporta. Lembrando que a gente tem que avaliar tanto a parte traseira quanto a dianteira. Então vamos lá para o tachão. Vamos ver aí como é que a picape se comporta aí no tachão. Vamos lá? Olha, pessoal, eu vou dizer para vocês aqui, é nítido a superioridade da suspensão da Frontier em relação ao L200, né? Principalmente na parte traseira. Na frente elas são mais ou menos parecidas, mas o isolamento acústico aqui definitivamente não é tão bom quanto na L200. Aqui a gente sentiu um pouquinho mais de ruído na parte interna. De toda forma, a suspensão é efetivamente mais confortável. Vamos agora para a primeira lombada aqui a 30 por hora. Vamos ver como é que ela se comporta aqui. A superioridade para passar na lombada, a suavidade de suspensão também é nítida, tá? Então assim, aqui você fica esperando aquele coice de quando você passa na lombada e você não sente o coice que normalmente se vê nas outras. É bem mais suave. Então a parte dianteira da suspensão também tem um balanço aí, como a gente viu na L200, mas a parte traseira, a superioridade é total, né? Agora vamos ver o isolamento acústico aqui, vamos ver como é que ela se comporta. Falta uma qualidade um pouco melhor no isolamento acústico. Então o que você ganha em suavidade de suspensão, você perde em isolamento acústico. De novo, né? Aquela coisa de não tem mundo perfeito, você tem que ver o que você prefere mais, né? Mas que ela é mais suave, não há dúvida nenhuma. Ela passa com muito mais suavidade nos obstáculos e filtra melhor a rugosidade do piso. Isso é bastante nítido. Bom, pois bem, vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. E aqui, pessoal, vou usar aqui o recurso. Lá na outra, a gente tinha que usar, obviamente, o espelho. Aqui não, aqui a gente muda para o modo aqui da câmera, né? E vamos alinhar a roda aqui usando exatamente aqui a imagem. Olha só, você consegue ver direitinho a roda ali no começo do cimento ali da guia, que é o alinhamento que normalmente nós fazemos aqui, né? Mudar a câmera aqui para o 360 de novo, pronto, aqui no 360, e vamos lá para a nossa manobra de fim de rua. Vamos parar sempre no mesmo ponto, ok? Vamos virar o volante, uma volta e meia. Então essa aqui gira um pouquinho menos o volante do que a L200. A L200 é quase 2 voltas. Vamos lá, o volante aqui é um pouquinho pesado, tá, pessoal? Mais pesado que na outra. Mesmo critério, vamos até o final da guia, para encostar lá na guia. E ó, já digo para vocês, virou menos que a L200. A L200 virou um pouquinho mais aqui. Então vamos desencostar o pneu para não ter perigo de desvirar o volante. E vamos desvirar todo o volante. Pesadinho. Vamos lá, câmera de ré, imagem 360 graus. A linha de guia dinâmica. Eita, nós, pessoal. Quase não deu para virar a picape aqui. Quase encostou na guia desse lado. Então não há muita dúvida aqui que a L200 usou muito menos espaço aqui. Aqui usamos quase que toda a rua para poder fazer a manobra. A gente consegue ver aqui na câmera 360 graus. E aqui na linha de guia dinâmica, vocês estão vendo, a linha está praticamente em cima aqui da guia, né? Então usou bastante espaço. Então assim, vamos lá. Na manobra, a Frontier está usando bem mais espaço que a L200. As câmeras 360 graus ajudam bastante, os sensores de estacionamento também ajudam, mas o volante não ajuda. O volante é pesado, faltou aqui o ajuste de profundidade para achar uma posição mais confortável, mas a suspensão consegue ser mais suave. Então aqui fica um pouquinho difícil, né? Porque se a pessoa quer o conforto de suspensão, essa aqui até agora está sendo a melhor. Se a pessoa quer mais facilidade e mais ajustes, talvez a L200 seja melhor. Mas ainda falta uma terceira, que é a S10, que a gente vai pegar ela agora. Hora da gente testar aqui a S10, mas antes as considerações. E olha só, pessoal, sabe aquela coisa da questão da escolha? Então vamos lá. A única picape que não tem chave presencial. Então você dá a partida aqui, botando a chave ali no miolo. Entretanto,
essa é a única picape que tem aquele sistema de partida remota, que você consegue ligar ela de fora do carro para o ar-condicionado já ir climatizando. Bom, de toda forma, como vocês estão vendo, são escolhas. Vamos falar dos ajustes. Então a gente tem aqui o cinto de segurança com ajuste de altura, que permite aí uma posição confortável. O banco do motorista é elétrico, só que aqui nós temos, ó, inclinação do encosto, a distância e a altura do banco. Mas nós não temos a inclinação do assento que a gente viu nas outras duas picapes. Então, como vocês veem aí, tem coisa que é legal e tem coisa que não é tão legal, né? Quando a gente vem aqui para o volante, mesma situação da Frontier, só tem ajuste de altura, não tem o ajuste de profundidade. Então, não é aqui a melhor solução para você conseguir a posição mais confortável, né? Quando a gente vem aqui para a Forta, olha só, aqui tem um ponto interessante. Temos aqui os vidros elétricos e o espelho. O espelho também tem a função do rebatimento. Entretanto, aqui na picape da Chevrolet, todos os vidros contam com simples toque para abertura e fechamento. Todos eles. Então aqui não foi economizado nos vidros, né? Mas se economizou sim em outras coisas. Quando a gente vem aqui do lado esquerdo, nós temos aqui o ajuste de altura do facho do farol e temos também o controle de intensidade do painel. Quando a gente vem para o volante, também falta aqui os pedal shifts, tá? Mas o que a gente pode dizer? Lado esquerdo a gente tem os botões para controlar a central multimídia, lado direito a gente tem aqui o controle de cruzeiro, inclusive o botão que você usa aqui para configurar o alerta de colisão frontal. Quando a gente vai para o computador de bordo aqui da S10, aí ele é muito superior aos outros, né? Então ele é bastante completo. Olha quantas funções ele tem. Então tem computador de bordo, autonomia, consumo instantâneo, cronômetro, temperatura externa. Depois você tem aqui também pressão dos pneus, tensão da bateria, do líquido radiador, horas do motor, horas de marcha lenta, temperatura da transmissão do fluido, né? Carga do pneu, aviso de velocidade. E depois tem mais esse outro menu aqui para indicador de consumo, inclusive o indicador de consumo em tempo real. Então nós temos aqui o melhor computador de bordo da categoria. Mas quando a gente vem aqui para o sistema de climatização, por exemplo, aqui é a única das três que não tem ar-condicionado digital e automático de dupla zona. É um ar de simples zona. Então não vai ser tão confortável para quando você tem duas pessoas aqui na frente que querem temperaturas diferentes. Aqui na frente da alavanca de câmbio a gente tem um outro botão aqui para ligar e desligar o aviso de saída de faixa, programa de estabilidade eletrônico. Também temos aqui o botão do controle de descida automático, né? E também o botão para ligar e desligar os sensores de estacionamento. E aqui no console, o botão rotativo para você poder ligar a tração 4x4 High e a 4x4 Low. Lembrando que é aquele sistema que você não pode usar no asfalto porque ele sincroniza os eixos. O espelho é autocrômico. A gente também tem aqui iluminação individual para leitura, só que não é LED, é lâmpada incandescente. Tem o porta-óculos. E o parasol aqui também não tem um espelho. Então, o que a gente vê aqui? Tem coisas que a S10 é bem melhor do que as outras. E tem coisas que as outras duas são bem melhores que a S10. E, de novo, aí é uma questão muito pessoal de escolha do que cada um prefere. Ou tecnologia ou ajustes. E aí é muito pessoal essa escolha. Bom, vamos lá para a nossa manobra. Engatando o ré aqui, pessoal. A câmera de ré com a melhor resolução das três. Não dá para discutir a qualidade da resolução dessa câmera. Você tem também a linha de guia que é dinâmica e aqui você tem outras coisas. Você tem esse botãozinho que ele põe aí uma linha reta, né? Que no caso ela fica curva quando você vira, que é justamente para quando você vai fazer a acoplação em aí algum engate. Então você consegue mirar usando essa linha. E aqui tem um outro botão que serve para você dar um zoom para você ver a região do engate se está tudo engatado direitinho. Então isso aqui acaba sendo bastante útil, né? Bom, vamos executar a manobra? Pessoal, que delícia de volante. Assistência elétrica. Então, diferente das outras duas picapes que a gente tinha ali, um volante bem pesado, aqui você tem aquele peso de automóvel, né? Então ele é muito leve, é muito gostoso de manobrar. Então quem valoriza isso aqui é um prato cheio. E a câmera de ré, pessoal, que resolução legal, muito boa, além de ter os sensores de estacionamento, e olha só, ele ainda coloca um triângulo amarelo onde está o obstáculo, tá vendo? E ele muda para vermelho quando você está mais perto. Então, de novo, aqui a parte tecnológica, apesar de não ter a câmera 360, ela acaba tendo umas coisas a mais, mas não vai ter um sistema 360 como a Frontier.
Vamos lá para o nosso teste de lombada e tachão. Vamos ver agora como é que a S10 se comporta. Primeiro o nosso teste de tachão. Olha, eu vou dizer que a suspensão aqui está bastante parecida com a da L200, tá? Um pouquinho menos confortável que a L200, mas não tão confortável quanto a Frontier. Então eu diria que ela fica ali num ponto meio que intermediário entre as duas, tá? Também tem um certo conforto. O isolamento acústico não achei tão preciso quanto o da L200, mas está melhor do que a Frontier. Vamos ver a lombada aqui a 30 por hora, vamos ver como é que ela passa, como é que é o comportamento. Foi bem, seguramente foi melhor do que a L200, mas não tão bom quanto a Frontier. Vamos na segunda lombada. Mantenho a minha opinião. Então assim, ela consegue ser um pouco mais confortável que a L200 nessa situação, mas não chega na Frontier justamente pelo tipo de construção diferente. Vamos ver o isolamento acústico e vamos ver como é que ela filtra as imperfeições. O isolamento acústico aqui também não é aquilo tudo. A gente consegue escutar alguns ruidinhos aí. A gente também percebe que a suspensão aqui, para filtrar esse tipo de ondulação, está bastante próximo da L200. É exatamente isso, pessoal. Então ela fica mais ou menos ali entre a L200 e a Frontier no que diz respeito a filtrar ruídos e passar em obstáculos, tá? Não é a mais confortável, mas também não é a menos confortável. Agora vamos aqui para a nossa manobra de fim de rua. Aqui nós não temos a câmera que nos ajuda, né? Então eu vou ter que usar aqui o espelho para ter certeza que a picape está na mesma posição que as outras. Ok, está na mesma posição. Então agora vamos lá fazer a nossa manobra aqui de fim de rua e vamos ver qual é o espaço aqui que a S10 vai ocupar. Vamos parar aqui no mesmo ponto, ok? Virar todo o volante. Aqui dá uma volta e meia também o volante, mas é muito leve, pessoal. Direção com assistência elétrica é outro mundo quando você compara com as hidráulicas, né? Olha, tive a impressão que não virou muito não, tá? Então a L200 virou melhor, a Frontier foi parecido. Vamos encostar o pneu da guia para a gente poder desvirar o volante. A câmera de ré aqui é sensacional, ela é muito boa mesmo, ela tem uma qualidade de imagem bem interessante. E vamos fazer aqui a nossa manobra. Ó, de novo. Pessoal, das picapes aqui que a gente fez a manobra, eu vou dizer para vocês que essa aqui está bastante próxima aí do espaço da Frontier. Talvez tenha ocupado um pouquinho mais espaço, mas ficou bastante claro que a L200 tem aí o menor raio de giro ou diâmetro de giro para manobras. O grande lance aqui é que você tem um volante com assistência elétrica, então fica muito mais fácil virar o volante, mas incomparavelmente mais fácil. A câmera de ré é muito boa, tem uma boa resolução. O que não tem é aquele sistema de câmera 360 graus. Então, aí de novo, se você prefere um volante mais leve, vai ser essa aqui. Se você prefere a assistência de ver as coisas que estão acontecendo, é a Frontier. E aí é aquela escolha que cada pessoa precisa fazer. De toda forma, o espaço aqui é bastante parecido com o da Frontier. O grande destaque aqui fica mesmo pelo volante ser mais leve e no que diz respeito à suspensão e isolamento acústico, relativamente intermediário entre as outras duas. Hora da gente pegar a estrada aqui com a Mitsubishi L200. Bom, já vamos ver aqui uma impressão inicial. Lembrando, tem luz de rodagem diurna em LED, então você não precisa se preocupar em ligar o farol. Nessa aceleração aqui que a gente já está vendo, pessoal, a gente percebe que o motor, apesar dele não ter aquele torque super generoso, o conjunto de motor e câmbio funciona bem. Vocês estão vendo aqui que a gente tem baixa rotação, né? Então ela privilegia usar sempre uma marcha mais alta para diminuir a rotação. E mesmo assim ela consegue ter, digamos assim, um rodar relativamente suave. A gente tem que ver na estrada mesmo como é que fica isso. Já vou dizer para vocês que a suspensão aqui também se mostra boa. Como a gente viu na área urbana, aqui a gente também tem uma suspensão que acaba se mantendo confortável, por assim dizer. O câmbio aqui é um automático de 6 marchas, então já vamos aproveitar
para ver a velocidade em função de rotação. Então, ó, estamos chegando aqui a 100 km por hora e a gente vê ali que estamos a 2.000 giros. Vamos conferir se a gente está em sexta marcha? Então, olha só, vou usar aqui o pedal shift. Agora sim, sexta marcha, estamos aqui a 100 km por hora e a rotação da gente ali seria alguma coisa como 1.700 giros, por aí, por assim dizer. Então a gente tem aí um giro baixo, mesmo não tendo uma sétima marcha, a gente consegue ver ali que o giro é bastante baixo. Vamos acelerar aqui até 120. Você pode ver que, ó, eu estou pisando tudo, ele não reduziu marcha porque eu estou usando o pedal shift para manter a sexta, né? Então ele obedece o comando da marcha que a gente escolheu. 120 por hora, pouquinho abaixo de 2.000 giros, o que também é um giro bastante baixo, né? Então o que eu posso dizer para vocês aqui? Mesmo não tendo aí uma super disponibilidade de torque, ou não sendo um motor mais potente, eu consigo ver um conjunto aqui que consegue conversar legal entre motor e câmbio. Vou aproveitar um teste de retomada aqui na subida com ar ligado, de 60 para 120, que é o que essa rodovia que nós estamos permite. Então, ó, estabilizando em 60, vamos pisar tudo. 80, 100, até aqui foi bem, 110 e 120. Bom, pessoal, eu não vou dizer que é ruim, tá? Lembrando, a gente está com a picape vazia, né? Não temos carga nenhuma, mas mesmo assim eu gostei da resposta desse 60 a 120. Um detalhe, pouco ruído aqui dentro, então o isolamento acústico se mostrou bastante bom e novamente, essa integração motor e câmbio aqui pareceu bastante funcional. Parece que o conjunto está bem desenhado e bem escalonado, por assim dizer. Vou aproveitar aqui para testar o aviso de saída de faixa. Para isso tem que ligar a função. Tem o botãozinho aqui do lado, ele já coloca o ícone verde ali na parte superior do painel. Vamos ver se ele está funcionando. Forçar o carro aqui para a saída de faixa. Ó, já avisou, piscou o LED e deu o sinal sonoro. Fazer a mesma coisa com a faixa seccionada. Novamente ele atuou. Então, pessoal, lembrando, ele não faz a correção do volante, ele faz apenas o aviso. De toda forma, é um auxílio importante, porque se o motorista se distrair mexendo no ar-condicionado na central multimídia e começar a sair da faixa, ele vai ser avisado. Lembrando, quando você dá seta para fazer a conversão, o sistema não te avisa, porque ele está sendo informado que você quer fazer a mudança de faixa. Agora vamos aproveitar para fazer o alerta de colisão frontal. Também temos um botão aqui do lado, onde você consegue escolher se você quer o alerta mais próximo ou mais distante. Eu vou deixar no mais distante. E vamos acelerar em direção ao carro da frente. Vamos ver se o alerta aqui funciona direitinho como precisa. Então, a gente está se aproximando aí do veículo que vai à nossa frente. E como vocês podem ver, o sistema atuou direitinho, dando a mensagem no painel, avisando que você está se aproximando do carro de forma perigosa. Vou aproveitar agora para ver o alerta de ponto cego, que a picape também possui. Vamos ligar o dispositivo aqui no console, ele coloca ali o ícone verde no painel, e quando tivermos um carro no ponto cego, o que ele tem que fazer? Acender a luzinha amarela ali no espelho lateral. Então vamos deixar aqui um carro se aproximar da gente. Ó, já acendeu. E se a gente der seta para mudar de faixa, o que ele faz? Ele pisca o LED indicando que você não deve fazer a manobra uma vez que você tem um carro na região de ponto cego. Também é outro recurso de segurança muito importante que pode prevenir acidentes. Hora da gente pegar a estrada aqui com a Frontier, pessoal. Lembrando, essa aqui também tem luz de rodagem diurna em LED, né? Vamos ver como é que ela se comporta aqui nessa aceleração inicial. A gente também vê aqui um bom conjunto de motor e câmbio, só que aqui ele favorece um pouco mais o giro fica um pouquinho mais elevado do que o que a gente viu ali na L200, então aqui ele deixa explorar um pouquinho mais a marcha. Lembrando que aqui a gente tem uma relação a mais, né? Tem a sétima marcha. Bom, pessoal, primeira coisa que eu já vou aproveitar para a gente ver aqui é aquela eterna relação de velocidade em função de rotação, até porque a gente sabe que quanto menor a rotação, menor o ruído interno e também melhor a economia de combustível, isso de forma geral, né? Então vamos chegar aqui nos 100 km por hora, vou colocar até a alavanca aqui no modo sequencial para a gente ter certeza que a gente está aqui em sétima marcha, então essa daqui tem uma marcha a mais. 100 km por hora, a gente tem ali um giro
torque até não é tão baixo, né? É alguma coisa ali na casa de 1.700, eu diria ali 1.700 rotações a 100 por hora. Agora vamos acelerar tudo aqui até 120, mantendo a 7ª marcha. Chegando a 120, a gente tem ali 2.000, quase 2.100 giros, tá? Um pouquinho abaixo de 2.100 giros, mas eu diria 2.100 giros. Então vocês podem ver que mesmo com uma 7ª marcha, a rotação aqui não ficou tão mais baixa do que na L200, porque no final das contas o que manda mesmo é o diferencial final. O que pode indicar isso? Que aqui a gente tenha uma resposta melhor do conjunto, porque com marchas mais curtas você consegue entregar melhor a força do motor, mas a gente tem que conferir isso na prática. Então vamos aproveitar aqui e fazer a retomada de 100 a 120 com o ar-condicionado ligado. Vamos ver como é que ela se comporta. Acertando aqui a velocidade em 60, vamos pisar tudo. Pessoal, eu senti uma resposta um pouquinho mais lenta aqui na Frontier do que na L200, tá? Mas depois que o motor entrou... E chegamos aí a 120 por hora. Então o que eu vou dizer aqui? Aquela resposta da hora de pisar me pareceu ser um pouco mais lento, mas depois que o motor já está cheio, tive a sensação da resposta aqui ser um pouquinho melhor do que na L200. Das picapes aqui do comparativo, a Frontier é a única que não possui sistemas de assistência à condução. Mas o que a gente pode falar em favor dela aqui na estrada? Suspensão dela, que se mostrou mais confortável na área urbana, também se mostra mais confortável aqui na estrada. E aquele problema do isolamento acústico, que na área urbana a gente conseguia escutar alguns grilinhos de acabamento por conta da vibração do piso, quando a gente tem aqui um piso bom, como o da estrada que a gente está utilizando, eu vou dizer para vocês que o isolamento acústico aí nesse caso fica muito parecido com o da L200. Ele acaba sendo muito bom. E o rodar da Frontier é verdadeiramente suave. Então com o piso assim, lisinho, eu diria até que para vocês que você acaba esquecendo em alguns momentos que você está dirigindo uma picape média por conta do conforto, que é melhor. Hora da gente pegar a estrada aqui com a S10, pessoal. E também temos luz de rodagem diurna em LED aqui, o que desobriga você de ligar o farol, né? Já vamos ver como é que ela se comporta aqui nessa aceleraçãozinha. E olha, é nítido que a melhor disponibilidade de torque, de potência, a gente já sente um conjunto mais ágil em relação às outras duas picapes, tá? Isso é bastante nítido. Porém, eu já vou dizer para vocês também, o ruído do motor invade mais aqui o interior da picape. O isolamento acústico aqui não é tão bom quanto nas outras. Outro detalhe também que eu já queria chamar a atenção para vocês, pessoal, é o câmbio. As trocas de marcha aqui na S10 está me parecendo que ela acontece de uma forma um pouquinho mais ágil, tá? É difícil cravar isso, mas é essa sensação que eu tenho. Já vamos aproveitar aqui também para ver a velocidade em função de rotação. Lembrando, aqui é um câmbio automático de 6 marchas. Então vamos estabilizar aqui a velocidade em 100 km por hora. Vou até colocar aqui no comando sequencial para a gente ter certeza que está em 6ª marcha. E olha lá, 100 km por hora, temos ali um giro relativamente baixo. Pouquinho mais que 1.500 giros. Então você vê, mesmo tendo uma quantidade menor de marchas, o que determina muito isso é a relação do diferencial final aí do motor com o câmbio, né? Vamos acelerar para 120. Pessoal, é nítida a disposição maior do conjunto da S10 para chegar a 120 aqui. Chegando aqui a 120 por hora e a gente tem ali uma rotação abaixo de 2.000 giros. Eu diria alguma coisa ali na casa de 1.800 giros. Então, o que a gente consegue ver aqui? Que não é somente o número de marchas que acaba interessando no final das contas, né? A gente tem que ver todo o desenho de relação que o câmbio tem, relação de diferencial e até mesmo a característica do motor. Como aqui você tem mais torque, mais potência, você consegue trabalhar com diferencial mais longo e consequentemente, ter aí um giro mais baixo. Eu gostei bastante aqui do conjunto da S10 com o senão de que o barulho do motor acaba invadindo mais a cabine em relação às outras duas. Vamos aproveitar agora para fazer a retomada aqui de 60 a 120, mesmo critério, ar-condicionado ligado, mesmo ponto da estrada. Então parou em 60 aqui e vamos pisar tudo, vamos lá, pisando tudo, 80, 100,
e 120. Olha, vou dar a minha impressão. Me pareceu também que a S10 aqui, ela vai melhor do que as outras picapes, novamente. Aqui são 51 kg de torque e a potência máxima do motor é de 200 cavalos. Isso tudo acaba fazendo diferença. Mas a gente vai ter certeza absoluta do desempenho quando a gente colocar as três juntas para fazer aí a arrancada. A S10 também tem um sistema de alerta de colisão com o pré-condicionamento dos freios. O botão fica aqui no volante para você escolher a distância do alerta. Eu vou colocar a mais longa justamente por uma questão de segurança. Tem um ônibus à nossa frente. Vamos acelerar em direção a ele para ver o alerta funcionando. Olha aí, pessoal, ele já funcionou e aqui tem uma diferença, porque a S10 tem alguns LEDs que projetam luz ali na região do para-brisa que vem exatamente no campo visual do motorista. Então, além do alerta sonoro, você também tem um alerta visual muito mais marcante do que aquele que a gente viu na L200. Também temos aqui na S10 o aviso de saída de faixa. Botãozinho aqui no console, a gente liga ele e aparece a luzinha verde ali no painel, indicando que a leitura está sendo feita das faixas. Então, vamos pegar aqui uma faixa que está bem pintada na rodovia e vamos fazer o teste. Primeiro, vou forçar para fora da rodovia com faixa contínua. Olha, como vocês viram, ele pisca amarelinho e dá o alerta sonoro. Agora vamos fazer isso com a faixa seccionada. Também avisou muito bem. Então aqui nesse ponto eu vou dizer para vocês que ele é bastante parecido da L200. O ponto aqui é que as duas picapes acabam tendo esse recurso que acaba ajudando o motorista mais distraído. Outro ponto importante aqui da S10 que cabe a gente destacar é que assim, quando você está sentado nas três picapes, você tem posição relativamente diferente em relação ao volante. Na L200 e na Frontier, você fica mais para baixo no banco. Já na S10, ela tem um banco que fica naturalmente mais alto em relação às outras. Então a pessoa não tem a sensação de ficar aqui afundada. E olha, eu estou usando o banco aqui na posição mais baixa possível. Mesmo assim, você percebe que você fica mais projetado. Qual é a vantagem disso? Tem quem prefere um banco mais alto, tem quem prefere um banco mais baixo. Mas de toda forma, de forma geral, as mulheres gostam de um banco mais alto. Então, se uma mulher for dirigir a S10, eu arrisco dizer que ela vai se sentir mais confortável aqui no volante da S10 por causa dessa sensação de altura do que nas outras duas picapes. Então, estão curtindo aí o comparativo das três picapes? Mitsubishi L200, Chevrolet S10 e Nissan Frontier? Pois bem, pessoal, dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente. Nós vamos fazer o vídeo em duas partes, até para ele não ficar tão comprido e vocês conseguirem achar melhor aí as informações em cada um dos vídeos. Pessoal, na segunda parte desse vídeo vocês vão conferir um teste muito legal no Fora de Estrada, uma prova de arrancada com as três picapes, também vamos falar de manutenção e até mesmo de seguro. Portanto, aguardem aí que em breve vocês conferem a segunda parte desse vídeo aqui no YouTube do Comprecar TV, comigo, Jorge Augusto. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.